vai dar. Conexão excelente. E... vamos entrar na online ao vivo aí, a cores. Ok. Então, estamos ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores para quem estiver de casa. Então, se você está de casa, estamos ao vivo e a cores. Oh, eu estou me auto-vendo a mim mesmo. Ei, Aí tu tá gravando a tela do computador e fazendo a live ao mesmo tempo. Aí tipo, o vídeo que tu vai upar é o vídeo. Não, quando a gente faz live, automaticamente quando termina ele já fica salvo. Ele já fica salvo. Como é que eu compartilho isso daqui? Não vai prejudicar não, Não, qualquer coisa, se a internet estivesse ruim, era só eu subir o vídeo que está sendo salvo localmente. Ok? Estamos ao vivo. Se você quiser de casa. Então vamos nós. Vamos continuar de onde nós paramos. Então, se você não estava na primeira parte da aula, nós iniciamos o C++ e refizemos a queimada em C++. Então, se você não pegou a primeira parte, quando você chegar amanhã, eu vou subir a primeira parte e você assiste. Para não dar uma quebrada na lógica e eu continuar, eu vou partir para uma coisa nova para não depender a primeira parte da segunda parte. Para quem é que está aqui, mas que não estava na primeira aula? Ok, vocês dois. Então eu vou fazer uma coisa nova, tá certo? Vou dar uma parte nova da matéria para você agora. Então a gente vai para a seguinte coisa. CD S04 E02. Vamos brincar com ponteiros? Bora brincar com ponteiros. Vector E02 vector. Então, na nossa disciplina nós vamos ter duas partes. Uma de solução de problemas e outra de construção de estrutura de dados. Solução de problemas era o que a gente estava fazendo há pouco tempo atrás. Brincar de construir labirinto, sair do labirinto. Para isso a gente estava utilizando a estrutura de vetor dinâmico, que era que eu estava utilizando com vocês agora. Não, foi só recursão, né? Só recursão. Vetor dinâmico foi o que eu comecei a mostrar agora. Mas é bom que a gente começou a falar de C++, a gente vê vetor dinâmico. Então, bora lá. Oi. Não, é vetor dinâmico, é um vector. A gente vai construir o vector do C++ agora. Vector.cpp. Então, bora lá. Vamos primeiro entender como é que o vector funciona para depois construir o nosso próprio vector, tá? Então aqui vamos no include, já vou para C++ normal. IOStream, a main, a gente vai construir essa estruturazinha de dados aqui que se chama o vector. Using namespace std. Vamos ver algumas das funções do vector que a gente vai construir juntinhos, tá? Então, para criar um vector, eu digo de que eu estou criando o meu vector. Eu posso criar um vetor de inteiros, posso criar um vetor de float, posso criar um vetor de string, posso criar um vetor de qualquer coisa. Vector é o meu container que guarda os meus elementos. No caso aqui, eu vou criar o nome de vet, que é um vector de inteiros. Eu vou colocar aqui os elementos 2, 3, 1, 5, 6, 2, 9. Melhor, eu vou inicializar ele vazio. Quando eu inicializo o meu vector, quando eu crio o meu vector, eu posso pedir duas coisas dele: o size e o capacity, que são coisas diferentes. Ó, size vet.capacity.
A gente tem que entender isso para entendermos o que é que a gente vai construir, porque a gente vai construir esta criatura. O size, ele representa, bastante atenção, liga os dois ouvidinhos, a quantidade de elementos que existem no vetor. A capacidade é o tamanho do espaço, a quantidade de espaço que eu tenho antes de precisar realocar o meu vetor. Quando eu crio, o meu vetor começa com capacidade 0. Aí você insere um elemento. Dá para colocar um elemento num vetor de capacidade 0? Não. Então eu não sei se ele começa com 0 ou com 1, a gente descobre agora. Toda vez que ele chega no limite, eu tentar adicionar um novo elemento, ele dobra de capacidade. Chega no limite, tentar adicionar um novo elemento, ele dobra de capacidade. Então, se eu fizer aqui um pushback, vou colocar aqui o 1. Aí eu vou mostrar a capacidade. Aí eu vou colocar o 3. Aí eu vou mostrar a capacidade. Eu vou continuar fazendo isso, tá? 3, 5, 2, 9. Então bora aqui rodar este amiguinho. Meio que para adicionar no final do vetor. Então vamos lá. Ih, eu esqueci os barra N aqui. A gente vai ver. Só esqueci os barra N, dá só um instantinho. Esqueci os barra N. Ok. Ele começou com que tamanho? Quantos elementos? 0. E cabendo quantos elementos? 0. Aí eu insiro o primeiro elemento. Ele veio, opa, não cabe nada. Então vou alocar espaço para um elemento. Inserir um elemento. Cabe um elemento. Aí eu tento inserir o segundo elemento. O tamanho que era 1, ele veio, opa, eu tenho que inserir outro elemento. Eu só tenho o tamanho 1 e tenho um elemento. Então agora eu vou aumentar para 2. Quando eu tento inserir o terceiro elemento, a capacidade vai de 2 para quanto? Para 4. Aí eu consigo inserir o terceiro, consigo inserir o quarto. Na hora que eu tento inserir o quinto, o que acontece? A capacidade vai para 8. Então a minha capacidade ela vai aumentando conforme eu preciso para que caibam os elementos que eu estou tentando inserir. Por isso que a gente chama de vetor dinâmico. Oi. Ele está fazendo realloc automático. O que ele está fazendo automaticamente é o que nós vamos implementar na nossa estrutura de dados do nosso vector. Então a gente vai construir um vetor dinâmico que se comporta como esse carinha aqui. Tudo bem? Então, vamos começar fazendo no modo C de viver. Tudo bem? Se eu estivesse em C, como eu faria, mas no meio do caminho a gente já troca para C++ para vocês verem a diferença. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o meu vector? Uma struct chamada vector. De inteiros, tá? O meu vetor de inteiros. Ele tem o quê? O que é que o meu vector tem? Tamanho e capacidade. Ele tem tamanho e capacidade. Então ele tem um size que diz quantos elementos existem inseridos e tem uma capacidade que diz o tamanho atual do meu vetor. O meu vetor é um vetor estático, tipo que cabem 10 elementos? Não, porque ele não pode ser estático, porque ele vai aumentar de tamanho. Ele tem que ser o quê? Dinâmico. Então tá aqui, um vector, ele contém um vetor de dados, data, ele contém um tamanho que me representa quantos elementos existem inseridos dentro desses dados, e ele tem uma capacidade que é o tamanho atual que foi alocado para ele. Posso inserir elementos aqui até o final. Então, vamos fazer aqui um show. Void show. O meu show recebe um vector. Como é que eu mostro os elementos do meu vetor? Antes de fazer o show, vamos criar o vetor, tá certo? Então... inicializar a estrutura. Vou fazer isso agora.
vou fazer aqui que é o jeito padrão de fazer, tá? Eu preciso criar o meu vetor. Quando eu crio o meu vetor, eu crio um vetor. Para criar o vetor, eu preciso de alguma informação? Vamos começar logo passando a capacidade inicial. Quantos elementos eu posso inserir? Então, vamos supor que eu posso inserir, que eu vou passar aqui a capacidade, tá? Então, vocês que viram ponteiros, eu preciso criar um vetor dinamicamente. E esse vetor que eu estou criando tem um vetor de inteiros que também é dinâmico. Qual é a primeira coisa que eu vou ter que criar? É o meu vector. Vector vec recebe, como é que eu faço isso em C? Malloc size of de vector. Vocês lembram disso? Só que o malloc ele vem de qual biblioteca? Include stdlib. Ok, só que é o cstdlib. Malloc CSTDlib? é o cstdlib. Vector. Tudo bem? Então é assim que é feito em C. Agora eu já tenho um vetor. Pronto? Não. O meu vetor está preenchido já? Não. Então, desse vetor, eu tenho um size. Começa com quantos elementos? Acabei de criar, não botei nada dentro, começa com 0 elementos. O meu vetor também tem uma capacidade. Vocês lembram da ideia do conceito de setinha? Quando é que eu uso setinha? Quando é que eu uso pontinho? Então, eu uso ponto quando eu estou lidando com um struct estático. Se esse cara fosse estático, eu acessaria os elementos através do ponto. Só que ele não pode ser estático, porque eu estou criando ele agora, utilizando o new. Então, para acessar um atributo de uma struct que foi criado dinamicamente, né, de um ponteiro, eu uso a setinha no lugar do ponto. Então esse cara não é pontinho, esse cara é setinha. Essa setinha é a mesma coisa que fofoca na meta aqui, ó. É a mesma coisa que isso. Vec não é um ponteiro para struct? Vec não é um ponteiro para struct? Asterisco vec é um struct. Se eu tenho um struct, como é que eu pego um atributo dela? Ponto. Só que é muito mais fácil escrever setinha do que asterisco ponto. Tá? A minha capacidade é quanto? Cap. E o meu vetor de dados é quanto? Você já criou o vetor de dados? Não, você não criou o vetor de dados. Ele é dinâmico, você tem que dar um new para ele, né? Então vamos criar esse vetor de dados. Malloc. Eu vou precisar de quanto de memória? Capacidade. Cap vezes size of de um inteiro. Isso daqui me retorna um void. Isso daqui é um vetor de inteiros. Então eu tenho que converter. Tenho que dizer que esse cara vai ser um int asterisco. Vocês que viram aí a alocação dinâmica. Pronto, acabei de criar o meu vetor. Só falta uma única coisa, que é retornar o meu vetor. Return vec. Ó, criei o meu vetor usando o malloc. Preenchi o meu vetor, colocando que o size é 0, que a capacidade é cap. Criei o meu vetor de dados e no final retornei o meu vetor. Tudo que eu crio dinamicamente, eu também tenho a mesma responsabilidade de destruir. Então, eu vou criar uma funçãozinha chamada destruir. Vector destroy, que recebe um vector. O que é que eu vou destruir primeiro? O vetor ou os dados?
os dados, porque se eu destruir o vetor, não tenho mais acesso aos dados, né? Então eu vou dar um free em vec data e depois eu vou dar um free em vec. Pronto. Tudo que eu pedir, eu consigo devolver. Vamos fazer uma funçãozinha para mostrar os elementos. Vector show. Para mostrar os meus elementos, então eu vou dar aqui um printf, abrir uma aspinha aqui, vou percorrer todos os meus elementos, int i recebe 0 e menor do que mas cadê o size? Vector size. Vector size e mais. Vou imprimir os elementos, mas onde estão os elementos? No vec data. Então, printf %d está dentro de vector data na posição i. E aí no finalzinho de tudo, eu fecho aqui o meu parêntese barra n. Ops, barra n fora. Ok, consigo criar, consigo destruir, consigo mostrar. O que é que falta? Hã? Falta o quê? Isso daqui? Sim, é uma função, o nome dela é vector create, ela recebe a capacidade do vetor e retorna um vetor criado dinamicamente. Exato, só que eu posso retornar vários tipos de dados. Eu não consigo fazer isso, ó. Não consigo fazer isso. Isso não é possível. Não posso retornar um vetor de 4 inteiros. O que eu posso retornar é um ponteiro para inteiro. Posso retornar um ponteiro para inteiro. Só que normalmente esse ponteiro para inteiro é de um inteiro que é criado dinamicamente, ou seja, criado usando malloc. Eu poderia retornar um vector, ó. Isso daqui também poderia fazer. Poderia retornar um vector. Mas eu não estou criando essa memória dinamicamente. Então, para não ter o risco de perder essa referência, eu crio um vetor dinamicamente, ó, aqui malloc, criei essa estrutura dinamicamente, inseri o vetor de dados que eu queria aqui também dinamicamente, ou seja, quando eu falo dinamicamente, pessoal, existem dois tipos de memória, tá certo? O primeiro tipo de memória se chama stack e o segundo se chama heap, só para refrescar a memória de vocês. Stack é aquela memória que normalmente está associada ao escopo. Quando você cria uma função, o bloco de variáveis daquela função fica no stack. Stack que significa pilha. Quando você chama outra função, você cria um novo bloco de memória, o stack. E aí você vai criando o bloco de memória. Aquela memória, ela existe apenas dentro do tempo de vida dela, do escopo de vida dela. Quando termina a função, o que acontece com todo aquele bloco de memória que foi alocado para a função? Você vai. Todas as variáveis que você criou dentro da função, o que acontece? Somem, são devolvidas, tá certo? Stack, a memória. Outro tipo de memória, que a gente chama de memória dinâmica, é a memória da heap. A memória da heap, ela é criada quando você dá um malloc e ela permanece viva. Ela não fica dependendo do escopo ou da função que você está. Ela fica viva com você, acessível de qualquer lugar, até o momento em que você faz o quê? Devolve a tua memória. Então você tem o stack, você tem o heap. Já ouviram falar do Stack Overflow? Stack Overflow é quando você tem um volume de dados tão grande que você estoura o stack. Grandes volumes de dados têm que ser passados por heap. E outras coisinhas. Então o que a gente está fazendo aqui é criando um vetor dinâmico. Ó, criei com malloc, preenchi ele todinho, retornei. Quando eu estiver na main, eu vou fazer isso, ó. Vector vec recebe create vector create, criar para 5 elementos. Quando eu quiser imprimir, eu vou fazer vector show vec.
consigo criar, consigo destruir, consigo mostrar. Falta o quê? Vamos preencher. Void vector pushback. Eu vou inserir nesse vetor esse valor. Quais são os testes que eu tenho que fazer? Tenho que saber se ele está cheio, né? Se ele estiver cheio, eu não vou inserir. Então, como é que eu sei se ele está cheio? Se vec size for igual a vec capacity, se eu tinha capacidade para 5 elementos e eu já tenho 5 elementos, não farei nada, vou só retornar. Se eu tenho espaço, onde é que eu vou colocar esse valor? Em qual posição eu vou colocar esse valor se ainda existe espaço? Size começa em quanto? 0. Qual é a primeira posição que você vai colocar o elemento? No 0. Então você coloca no size. Então vec data, que é onde eu tenho o meu vetor. Em qual posição? Vec size recebe quem? Velho. E aí depois que eu coloco o valor lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar quem? Capacity é a quantidade de espaço que existe. Vec size mais 1. Vamos testar? Agora acho que dá para testar. Então eu mostro meu vetor. Aí eu vou fazer vector pushback no meu vetor. Vou colocar o 4. E aí eu mostro. E aí eu vou colocar o... Mostro. Colocar o 4, colocar o 6, colocar o 2, colocar o 1, colocar o 8. Se eu só tenho 4 posições, o 8 não vai entrar dentro do meu vetor. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Então... Certinho? Coloquei todo mundo. Se eu quero tirar um elemento do meu vetor, se eu quero fazer aqui um pop back, façam aí o pop back. Ups. Precisa, se eu tiver aqui o Don't.pad, eu jogo lá no Don't.pad. Estou ao vivo. Eu tenho 2 pessoas assistindo, né? Aula o quê, mano? A live fechou o meu vídeo da aula passada. Leonardo Maris. Quem é esse Leonardo Maris? Ah, tá. Ó, e aí, Leonardo? Tudo bem, cara? A live fechou o meu vídeo da aula. Eu não entendi o que foi que ele disse, não. Entendi. Ele tá me vendo, ele vai me escutar, não preciso escrever pra ele. Ei, cara, valeu. Ela tá com delayzão. Nós tem que estar com delay porque é o tempo de gravação, normalmente é uns 10 segundos de delay. Ok? Então quando vocês virem que eu tô falando, vocês mandam aí. Ó, ele tá vendo o mangá dele agora. Bora lá. Então eu vou pro Don't.pad. Don't.pad.com/Jedi. Jedi. Façam aí o pop back. Remover do fim. Façam o pop back. Pop back o valor. Como é? Não precisa, é só apagar o último. Como é que eu compartilho esse negócio? Ai, que legal.
Deixa eu compartilhar. Tem que usar o relógio, poxa. Não, só PopBK o valor. Mas quer que eu faça, quer que eu tire a capacidade? Quer que eu apague o último que eu escrevi ou tirar a capacidade, diminuir na capacidade? Não, na capacidade não. A capacidade é o tamanho que você alocou para o vetor. Você vai diminuir no size, né? Vai remover um elemento. Bora lá, PopBK. Ah, pessoal, sugiro que vocês instalem essa ideiazinha aqui, tá? Para os nossos, se quiserem continuar no Visual Studio Code, pode. Mas o Cilion, ele é muito super, hiper, mega Power Ranger. Tudo bem? Então, se vocês quiserem, ele ajuda muito com a linguagem. Porque o C++ é uma linguagem bem nojenta de se aprender. Sabe? Olha que legal. Eu tenho o projeto vetor dinâmico aqui. Ah, tá. Vamos, PopBK, aí, 1 minuto. É só olhar o pushback e fazer o contrário, meu povo. O que é que você tem que testar antes de remover um elemento do final? Só se tem elemento. Se tem elemento, remove. Use uma frequência de quadros chaves até 4 segundos. Tenho que reconfigurar se eu quiser. Aí no PopBack eu também tenho que receber o valor, né? Não, o PopBack é remover o último. Você não sabe qual é o último. PopBack é remover o último. Então, o único teste que você tem que fazer é se size é maior do que 0. Se ele é maior que 0, como é que eu removo o último elemento? Como é que eu removo um elemento? Menos igual a quê? Back size menos size. Exato. Remover um elemento é só dizer que ele não existe. Eu digo que ele não existe quando eu digo que o elemento, o meu vetor não vai até aqui, vai só até aqui. Então o valor que estava lá passa a ser lixo. Porque ele não faz mais sentido para mim. Sei lá, mas eu posso botar menos. Também. Eu não gosto tanto de menos. Acho que é mau costume do Python. PopBack facinho. Ok? Vamos agora para a parte divertida. Parte divertida é o realloc. Void resize. Int new capacity. Então bora lá.
Ele quer que você atualize a sua capacidade. Você pode usar esse resize, que existe na verdade, tá certo? Se você tem um vector de vet v.resize, certo? Então o teu resize ele faz a seguinte coisa. Vamos olhar aqui, ó. Vector C++ resize. Ó. Muda o tamanho de um container para n elementos. Se o valor de n for menor do que o tamanho atual do container, ele vai ser reduzido de m para n elementos, mesmo que ele tenha que destruir os elementos que estão passando. Então, se o teu vetor atual tem tamanho 10 e capacidade 20, e você manda ele reduzir para tamanho 5, o que é que acontece? Ele perde os 5 últimos elementos. Vai ter tamanho 5, capacidade 5, e os outros elementos que ele tinha, ele perde. Exato. Se ele tinha tamanho 10 e capacidade 20, e você manda ele redimensionar para 50, o que é que vai acontecer? Ele só vai criar mais espaço, mas não vai mexer nos elementos. Na verdade, o que ele vai fazer é tentar pedir mais espaço lá no realloc. Se o realloc não der certo, aí ele pega um novo bloco de memória, copia todos os elementos e atualiza o bloco de memória. Porque o vector ele garante que a memória é contínua, pelo menos no C++, né? No Java, por exemplo, a ArrayList, que é o mais próximo que você tem, ele não garante memória contínua, nem a lista do Python. Então, vamos imaginar aqui como seria esse comportamento. Então, o meu resize. Então, o que é que eu vou fazer? Vocês ainda lembram do realloc? Vocês viram o realloc em FUP? Tá. Tá. Realloc exige o ponteiro raiz, que no caso seria, faltou aqui, né? Vector vec. Quem é o ponteiro de origem? É vec data. E ele quer saber qual o novo tamanho de espaço de memória que você quer. Qual é o novo tamanho de espaço de memória que você quer? New capacity vezes, new capacity vezes size of de um inteiro. Então, esse é o tamanho do bloco de memória que você quer. Aí ele vai te dizer se deu certo ou não deu certo. Tipo int aux. Tá. Se esse realloc retornar nulo, é porque ele não conseguiu realocar esse bloco de memória. Se ele retornar um valor válido de memória, é porque ele conseguiu realocar. Ok? Então, bora lá. Supondo que deu certo, tá? Supondo que deu certo, qual é a nova capacidade? New capacity. Então, vec capacity recebe new capacity. E quem é o size? Precisa mexer no size? Não? Só se for menor. Em que caso eu tenho que mexer no size? Se new capacity for menor que size. Perfeito. Se new capacity for menor do que vec size, então vec size recebe new capacity. Porque eu fiz um trunk, né? Trunk? Truncar, né? Qual a palavra em português? É truncar mesmo? É truncar. New capacity. A capacidade mudou para a nova capacidade. E... ok.
Vamos imaginar que vai dar certo, certo? Então, vec data recebe isso daqui. Vamos testar? Quando é que eu preciso do resize? Quando o vetor estiver cheio. Então, quando isso daqui acontecer, ó, vec size foi igual a vec capacity, o que é que eu faço? Eu não retorno, eu vou fazer o quê? Oi. Explica de novo essa tua conversa para inteiro no realloc. Tá, o realloc ele retorna um ponteiro para void. Ponteiro para void. Então você tem dois tipos diferentes. Desse lado aqui você tem um ponteiro para inteiro e desse lado você tem um ponteiro para void. Aí ele vai dizer: ei, você está tentando atribuir coisas diferentes. Aí você, tudo bem, eu quero que você compreenda esse ponteiro para void como se ele fosse ponteiro para inteiro. Aí os dois tipos ficam iguaizinhos. Tá? Se eu tentar inserir um elemento e o size for igual à capacidade, o que é que eu vou fazer? Uhum. Não, porque agora eu posso fazer o resize. Não, eu não. Quem faz sou eu. Resize para quanto? Perfeito. Vector resize para vec capacity vezes 2. Vec capacity vezes 2. Então, toda vez que eu imprimir o vetor, no finalzinho eu vou mostrar a capacidade dele só para a gente poder ver. Porcento D. Você não pode ver. Vou fazer aqui assim. Porcento D de porcento D. Aí eu vou mostrar o vec size e o vec capacity. Vamos ver agora se dá certo? Então, quando eu tentar inserir o 8, o que é que eu espero que ele faça? Ele duplique. Vamos começar menor. Vamos logo dizer que o tamanho é 1. Se o tamanho é 1, make solver. Make vector. Ei, Davi, eu criar uma função, por exemplo, eu criei o vector resize embaixo do vector pushback, vai dar essa chamada. Vai dar erro. Tem que criar em cima. Exato. Eu tô com duas vezes a mesma coisa, sem querer eu acho que copiei e colei. Make vector. Tá certo agora? A nossa primeira execução eu não tinha nenhum e eu conseguia guardar um. Aí eu inseri um elemento. Tenho um de 1. Aí eu mando inserir outro. Tenho 2 de 2, mando inserir outro. Tenho 3 de 4, mando inserir outro. Tenho 4 de 4, mando inserir outro. Tenho 5 de 8. Davi, tu volta só na função do pushback. Tudo bem? Vamos para o próximo passo. Legal, né? Vetor dinâmico. Divertido. Vamos para o passo 2. Passo 2. Então a gente já fez o pushback. Fizemos o resize, que era a parte mais difícil. Fizemos o popback. Agora, tudo isso daqui que a gente fez em C, a gente vai puxar para o modo C++ de ver a vida.
Então, isso daqui é código C, né? Essa struct vector não é melhor criar uma. Tipo, eu não poderia criar uma type dela. Pra quê? Não precisaria. Não, porque aqui em C++ precisa não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como o código é C, eu vou copiar para vector.c. Code vector.c. Eu vou retirar as coisas que eu não estou utilizando. Não estou utilizando IOStream, não estou utilizando vector, mas eu estou utilizando quem? stdio.h. Não estou utilizando isso. O vector é utilizando typedef, struct vector. Acho que foi stdlib.h. Como é que é a modificação? Typedef, struct, e aí vai pro final, porque aqui é C puro. Ok? Então acho que já foi. Era só isso mesmo. Make Tem que botar o nome da estrutura. vector. Não, precisa não. Só no final. Tá. Então esse daqui é o nosso código C. Ficou faltando uma grande coisinha, ó. Olha que legal. O que é que está acontecendo com o meu código? Vocês criaram, vocês lembraram de destruir no final? Não. Vocês querem ver a memória vazando? Não querem ver? Vocês não são curiosos? Professor, eu tenho medo de ver e me assustar, professor. Melhor se eu mostrar o Momo, que é menos assustador do que a memória vazando. Vamos ver a memória vazando, tá? A gente consegue controlar o vazamento de memória utilizando um outro softwarezinho chamado Valgrind. Então o Valgrind, ele cria como se fosse uma camada, ele executa o teu código e toda vez que o teu código dá um new, esse new passa pelo Valgrind que registra. Ei, esse código deu um new, ele pegou 10 bytes. E aí ele registra as chamadas de new e delete. Então, ó, pra gente poder ver, a gente vai fazer assim, ó. Valgrind e o nome do teu código, do teu executável é vector. Valgrind.vector. Olha o que é que ele está dizendo, ó. O sumário do RIP. Foram solicitados 42 bytes em 2 blocos. Foram feitas 6 chamadas de alocação, 4 frees e teve 1.100 bytes alocados. Os vazamentos de memória. Definitivamente foi perdido 16 bytes em um bloco de memória. De forma indireta foi perdida 32 bytes em um bloco de memória. E plá plá plá. Como é que a gente conserta aqui o nosso vazamento de memória? Aqui no finalzinho eu tenho que dar um vector destroy. Vamos ver se a gente consertou o nosso buraco, nosso vazamento. Make vector Valgrind. O que é que ele vai dizer agora? Todos os blocos foram freed, foram liberados, nenhum vazamento é possível. Legal, né? Vamos transformar isso daqui em código C++, que isso daqui é código C puro, tá? Então, primeira mudança que a gente tem, aqui o projeto é pequenininho, se tivesse mais resolução eu colocava lado a lado. Eu acho que vai ficar muito apertado se eu fizer assim, né? Muito miudinho? Vamos ver. Então, primeira mudança. Dá o enter aqui para a gente poder acompanhar. Primeira mudança. O que antes eu criava dessa forma, criando dinamicamente a estrutura, criando dinamicamente os dados, é o que a gente chama de construtor.
que nós utilizamos na aula passada quando nós criamos a posição. Então tem um bloco de código que constrói o meu vetor. Pessoal, fofoca aí na meta, fofoca aqui, fofoca. Tá. Então, o meu bloco de código que cria o construtor, ele é o vector, tem o mesmo nome da classe. E ele precisa de uma capacidade para inicializar. Ok? Não preciso dessa alocação dinâmica aqui, mas eu preciso inicializar o size. Só que aqui não é vex size. Quem é que vai ser aqui? This. O size do elemento que eu estou criando começa com 0. O size, a capacidade do elemento que eu estou criando começa com cap. E o data, this data. E aqui muda um pouquinho, porque no C++ a gente não usa o malloc, porque o malloc ele é burro. O malloc só faz pegar um bloco de memória e devolver o bloco de memória. O new ele é inteligente. Por exemplo, quando você dá um malloc vector, a única coisa que ele vai fazer é criar o bloco de memória suficiente para colocar o vector. Quando você dá um new vector, ele inicializa todos os elementos que ele precisar inicializar, utilizando, por exemplo, o construtor. Tá? Então, o malloc ele é burro, no sentido de que ele só pega o bloco de memória. O new ele é inteligente, além de pegar o bloco de memória, ele chama os construtores adequados se existirem. Então, aqui eu posso dizer que o data vai ser um novo vetor de inteiros de tamanho capacidade. O data vai ser um novo vetor de inteiros de tamanho capacidade. Só bastante atenção para a diferença entre essas duas coisas, tá? Deixa eu até diminuir isso daqui, ó. Se você faz new int 4, você está criando um vetor de inteiros de 4 posições. Se você dá new int 4, você está fazendo o quê? Quem é que chuta? Você está criando um inteiro e colocando o valor 4 dentro dele. Tá? Ó, a diferença entre essas duas linhas. Nessa linha você está criando um array de 4 inteiros. E aqui você está criando um inteiro com o valor 4. Tá? Então é bem importante essa diferença aqui. Então bora lá. Capacidade. Pronto. Terminei o meu construtor. Porque o papel do meu construtor é construir. Meu construtor de vector inicializa as variáveis, os atributos. Que no caso é o size, capacity e o data. Tudo que é construído dinamicamente, tá vendo aqui esse new, ele também tem que ser destruído da mesma forma. Só o data dinâmico. Só o data dinâmico. Porque é próprio do C++ a ideia de que todos os objetos criados no final do seu tempo de vida são automaticamente destruídos. Tudo no stack que é criado. Então, quando eu criar um vector, quando terminar o tempo de vida dele, ele mesmo vai chamar o destrutor. Tá vendo essa formazinha que a gente utilizava para destruir aqui? Em C++ ela é assim, ó, um não vector. Ou seja, o que é que eu vou fazer quando eu não quiser mais o vector? Na verdade, o que é que o compilador vai fazer automaticamente? Então, quando eu não quiser mais o vector, se eu criei com new, eu retorno com delete. Só que eu não vou retornar um elemento, eu vou retornar um vetor de elementos que está em this set data. This é o objeto que eu estou criando. Por exemplo, ó. This é o objeto que eu estou criando. Faz de conta que você tem uma pessoa, tá? Struct pessoa. E essa tua pessoa tem um nome e uma idade.
Ok? Aí você vai criar algumas pessoas. Pessoa A, pessoa B. Então agora eu tenho 2 objetos pessoa. Como a gente está falando de classes, aí agora a gente fala de objetos. O tipo de A é pessoa. A é um objeto que guarda uma pessoa. B também é um outro objeto que guarda outra pessoa. Faz de conta que agora as pessoas vão cruzar e ter filhinhos. Tudo bem? Então eu tenho o método cruzar, onde uma pessoa recebe outra pessoa e retorna outra pessoa. Tudo bem? Então, uma pessoa vai ter um filho com outra pessoa e esse filho é o resultado do retorno. Para a gente entender o que é o des, tudo bem? Então, a nova pessoa que vai ser criada, o filho, ele vai ter que idade? Se ele acabou de nascer? 0. E qual vai ser o nome dele? Ué, podia ser a mistura do nome do pai com a mãe, né? José com a Marisa podia ser o Juriza. Mas é melhor que Juriza. Ok, tudo bem. Aí eu retorno o filho. Então, vou fazer assim. O nome do filho, filho.nome, vai ser igual o nome da mãe, this.name, mais o nome do pai. Order.name. Tá dando erro porque eu estou fazendo fora de escopo, tá? Tô escrevendo aqui num canto que não tem nada a ver. Mas para a gente entender o que é que a gente está construindo. Tudo bem? Então bora lá. Para a gente entender o que é o this, o que é o retorno, o que é o parâmetro. Eu tenho uma classe que se chama pessoa, que tem o método cruzar. Para cruzar, precisa de outra pessoa e retorna um filho. Tudo bem? Então bora lá. A pessoa A vai ser o José, que tem 33 anos. E a pessoa B vai ser a Maria, que tem 32 anos. Se eu fizer A ponto, porque o método não é da pessoa, eu não chamo dessa forma como a gente pensava em C. Cruzar A e B. Não é assim. Porque cruzar não tem 2 parâmetros. Cruzar tem um parâmetro. Tem alguém que chama esse método, A.cruzar, e alguém que é parâmetro desse método. Ok? Então, se eu fizer assim, pessoa filho recebe A.cruzar. Qual vai ser o nome do filho? Quem é que chama o método? É o A, não é assim? Que é o José. Então, no caso, o A é o this, porque é ele que chama o método. Então, o this se refere ao objeto, a entidade que está executando o método, que no caso aqui é o José. O José recebe Maria como parâmetro. Então, José chama o método cruzar, recebe Maria como parâmetro, e aí o nome do filho vai ser José Maria. E se eu fizesse o contrário? B.cruzar A. Como é que é seu nome do filho? Quem é que chama o método agora? Maria. Quem chama o método é Maria. Então, quando eu chamar o método, o des que vai acontecer, como é Maria que está chamando, é o dela. Então, vai ser Maria e José. O nome do menino vai ser Maria e José. Foi ou não foi? Ou tá indo? Ou há de ir com fé? Então vamos voltar para onde nós estávamos. Então esse vector tcap é o construtor, esse tio vector é o destrutor.
Então, isso daqui é ressalva por construir o código e esse bloquinho aqui é ressalva por destruir o vector. A gente mostra lá os bichinhos nascendo e morrendo. É porque essa semana a gente só tem hoje. Semana que vem, vocês vão começar a estudar. E semana que vem também só tem uma aula, né? Faz que nem que fez hoje. Alumação na quarta-feira, no último horário. Não é. Aí dá terça e quarta. Vamos ver. Vou ver aqui. Também tem outras turmas. Bora lá. Então, esse daqui é o construtor, esse daqui é o destrutor. Tá? Então, eu não preciso mais desse bloquinho de código. Ufs! Vamos agora direto para o pushback, tá? O meu pushback ele vai sair daqui. Meu pushback vai sair daqui para cá. Mas vamos ver o que muda. Preciso passar o vetor por parâmetro? Sim ou não? Não, porque é o vetor que está chamando a função. Então, ao invés de chamar vector pushback e passar o vetor, eu vou ter vetor.pushback. Então, esse cara não existe mais aqui. Com certeza, o pushback é do vector, então também não preciso dele aqui. Esse vecsize não é mais vecsize, é quem? This.size, que é o size do objeto que está chamando. E esse vecCapacity também é o this.capacity. O resize, eu só preciso passar o capacity, não preciso desse nome vector. Onde é data vai ser thisData, onde é vec vai ser thisSize. Size. Ok. O meu resize. O resize já é uma função do. Não, é a função que eu acabei de criar, o vector resize. Que agora vai subir para cá também. Ixi, mas foi algo. Eu perdi já. Só que o resize, que antes era vector resize, agora é só resize, porque está dentro do vector, é óbvio que é do vector. Também não preciso desse cara. E onde eu tenho vec underline, vai virar quem? Desse. Então vamos mandar logo um replace aqui em todo mundo aqui. Ctrl F. Todo mundo que era vec seta vai virar desse seta. Todo mundo aí. Buf! Pronto. Como é que faz isso aí? Ctrl F. E aí? Vai ter que marcar? Ctrl F, aí você clica aqui e aí diz o que é que você quer que troque. Ok. O popback vai virar o que? Popback, volte pra cá. Eu venho de seta. Popback, venha pro seu canto. Não é mais vector popback, é só popback. Eu não preciso mais do parâmetro porque é o vector que está chamando. O resto não mudou não, né? Quem é o próximo aqui? Show. Cadê o pushback? Eu comi o pushback sem querer? Já botei? Então o show. Então o show, o que é que acontece? Some isso daqui. Some isso daqui. Tem esses cabinhos aqui, né? Ctrl F, vector. Ixi. Melhor fazer na mão. Sinceramente. Ok, então são os mesmos métodos que eu tinha. A diferença é que ao invés de ter que passar o vetor por parâmetro, é o próprio vetor que vai estar executando o código. O resto não muda muito não. Vamos ver aqui para mim. Quando eu quiser criar um vector, basta que eu crie o vector. Ele não precisa mais ser dinâmico. Só que agora ele precisa saber da capacidade dele. E a minha capacidade vai ser 1. Quando eu quiser mostrar o vector, não é mais vector show vec. É apenas vec.show.
Se eu quiser dar um pushback, agora é vec.pushback. Para fazer o show, basta vec.show. E assim continua até o final. Então, 4, 6, 1, 2, 3, 8, 9. Então, o que a gente fez não foi nenhuma mudança lógica, foi só uma mudança estrutural, da forma como uma linguagem funciona para a forma como outra linguagem funciona, mas não ficou por aí. Agora vem a parte mais divertida, né? Pode botar uma resize rapidinho. Multiplica. Não, mesma coisa. Só fiz tirar as variáveis que a gente não usava. Com certeza ficou bem mais limpo, né? Bem mais descritivo a forma como a gente utiliza. Então bora lá. Eu também deixei de tração vermelha nos dois. Acho que a frente não pontuar. Move vector.cpp para vec.cpp. Make vec. Olha, mesma coisa, mesmo comportamento, mesmo tudo, só modificou a forma como a gente faz. O divertido é entrar agora, tá certo? Vamos voltar para o nosso vetor antigo. Ei, Davi, tem que pegar essas funções e botar tudo lá para dentro da estrutura. Espera aí que eu não entendo, por isso que eu tive. Vamos lá, uma das grandes limitações do C, tá? O que acontece se você não quiser mais que o teu vetor seja um vetor de inteiros? Copia e cola, dá um Ctrl F, e aí todo canto que era inteiro agora vira float, né? Você não quer mais que o teu vetor seja um vetor de inteiros, você quer que seja um vetor de outra coisa. Ou então você quer que seja um vetor de qualquer coisa. Eu quero que seja um estrutura de dados que possa botar um inteiro, que eu possa botar um float, que eu possa botar uma string, que eu possa botar uma posição, que eu possa botar qualquer coisa. Que é muito prático isso daqui, ó. Eu não preciso mais ficar controlando o tamanho da estrutura. Eu não preciso mais ficar controlando se cabe ou não cabe. É só socar aqui dentro da estrutura que ela vai se adaptando. No C, a gente tem duas possibilidades, tá? Ou a gente refaz esse código, ao invés de pensar em funções, a gente estaria utilizando macros. A parte ruim é que é muito difícil, muito chato. É um porre programar com macros. Ou então a gente utilizaria vetores de void. E aí teria que fazer uma manobra macabra para poder utilizar essa estruturazinha. Por exemplo, aqui eu tenho, por sorte deixei pronto, um vetor dinâmico em C. Ó, esse que vocês acabaram de fazer, tá ruim, né? A cor, não queria que ficasse dessa cor, não. Mas paciência. Pronto, tá aqui, ó. Isso daqui é um vetor dinâmico, mas é em C puro. Tá vendo? Então, vec create. Lembra do create que a gente acabou de fazer? Só que agora, como o meu vetor pode ser um vetor de qualquer coisa, eu tenho que dizer de que é a coisa que eu estou criando. No caso, eu estou criando um vetor capaz de guardar inteiros. Aqui, ó. Eu vejo. Quando eu quero adicionar o nosso amigo pushback, eu digo, olha, eu vou adicionar no vetor o 5. Mas o 5 é um inteiro. Vou adicionar no vetor 9, que é um inteiro. Eu quero mostrar agora o meu vetor e cada um dos elementos é um inteiro. Pronto. Ó.
Se eu quiser remover, eu digo quem eu quero remover. Se eu quiser obter um elemento do vetor, eu digo o índice que eu quero obter o elemento desse vetor. Não é tão feio não, né? Ou vocês acharam muito feio? Eu jogo de cedo, esse negócio aí. Hã? Eu jogo de cedo. Olha como as coisas ficam um pouquinho menos bonitas quando você tenta lidar com strings. Um vetor que guarda strings. String é um característico. Banana, xilito, minhoca, e eu imprimo com %S. Não é tão horrível não. E se eu quiser guardar estruturas? Ui, talvez não é tão bonito porque não é tão fácil construir estruturas. Mas o problema não é usar, o problema é escrever. Vamos ver como é que fica quando a gente sai do int para um vetor. Para começar, a gente começa a precisar de um monte de define para poder lidar com as dificuldades da linguagem. O meu vector, ele agora pode guardar qualquer coisa, mas eu preciso saber o tamanho dessa coisa. Quando eu digo, olha, eu quero um vetor de inteiros, então ele sabe que ele tem um bloco de memória, vários elementos, e cada elemento tem um tamanho. No caso, 4 bytes, 6 bytes, 10 bytes. E aí a gente tem que ficar fazendo os joguinhos. Ó. O que é que eu preciso para criar o meu vetor? Você saber a quantidade de memória que ele precisa. O mesmo malloc, tá vendo? Tudo igual. E para adicionar um elemento, lembra do nosso joguinho de adicionar? Que a gente acabou fazendo? Vou adicionar um elemento, só que o meu elemento pode ser qualquer coisa. Eu tenho que utilizar o vetor de void, ficar lidando com void, usar cópia de memória. Então tudo fica muito mais sujo e difícil de entender e às vezes até impossível de fazer. Por exemplo, para mostrar o vetor, eu não consigo criar uma função que mostra ele daquela forma. O que me sobra é fazer o define. Porque o define é um copiar, colar, cola isso daqui e aí vai aparecer. Abre aspas, imprime os elementos, fecha aspas. O define é o retorno, é o golpe final de quando você precisa fazer programação genérica em C. Vamos para o C++ para ver como é que isso daqui ficaria. E se eu não tivesse em C, se eu tivesse em C++ e quisesse fazer um vetor de qualquer coisa? Aí é assim, vocês olha, a tua estrutura ela vai lidar com uma coisa, certo? Uma coisa. O data vai ser um vetor de coisa. Quando você for criar o data, vai ser o vetor de coisa. Quando você der o pushback, não vai ser um inteiro, vai ser uma coisa. Quando você mostrar... Quando mostrar... Agora bugou, né? Porque eu vou usar o que para mostrar essa coisa? Eu posso pegar e pedir o... String... format. Posso pedir como é que eu mostro essa coisa? Ué.
precisa, eu estou em C++, né? Cout des data na posição e Cout que se vire de imprimir a coisa. Pronto, acabou. Agora o meu vec, se eu quero um vec de inteiro, eu digo que quero um vec de inteiro. Não precisa disso não. Pronto, resolvido. Eu já consigo fazer um vetor de qualquer coisa. Só Cout. Se eu quiser um vector de string, como é que eu faço? Um vector de string, nomes. Aí eu posso fazer... eu preciso dizer quantos, né? 3. Agora eu posso fazer nomes, ponto, pushback de oi. Nomes, ponto, pushback de tim. Só que coisa é um negócio muito cearense, né? Coisa. Eu posso dizer que não é uma coisa, é um elemento. Não importa o nome que eu uso. O template, ele vai fazer a mágica para mim. E toda vez que eu precisar de um vector diferente, ele copia, como se eu estivesse no C. No C eu não ficaria fazendo esse processo de... eu preciso de um vetor de float. Copia a estrutura todinha, Ctrl F, bota float em todo canto que tinha int. Preciso de um vetor de posições. Copia a estrutura todinha, em todo canto que tinha int, você bota posição. É isso que o template faz para mim. Então, se eu quiser um int, ele vai pegar o vector e todo canto que eu botei elemento, ele vai botar int. Se eu quiser um float, toda vez que aparecer elemento, ele vai colocar um float. Então, agora, só usando o nosso amigo template, eu consigo criar um vetor de strings, e um vetor de inteiros, e um vetor de posições, e um vetor de... Onde é que tu alterou para botar os elementos? Onde é que tu tinha colocado elementos no lugar de int? Aqui, ó. Onde eu precisava do inteiro, agora é um elemento, que pode ser um int, um float, um double, qualquer coisa. Os outros métodos já que tu mudou? Todo canto que eu recebia um inteiro valor, agora é um elemento valor. Só no pushback, né? Só que aqui eu não preciso, aqui é elemento. Int new capacity, int show. O resto é tudo igual, a gente não mexeu em quase nada não. Então são esses açúcares sintáticos e essas capacidades que vão fazer com que a gente utilize C++ na disciplina. Professor, como é que eu vou estudar? Meu querido, você vai estudar por aqui, ó. Você vai jogar uma gente aqui em Hello também? Sim. Learn CPP. Tá. Este daqui é o seu material de estudo. Tá? Então é muito, muito, muito bom. Você pode ir passando as coisas que você já sabe, que ele começa como se você não soubesse nada de nada, nem C, nem C++. Então ele começa dizendo o que é uma variável, o que é uma atribuição, o que é uma inicialização, como é que eu uso o CIN e o Cout, o que é o INDL, o que são palavras-chave, o que são literais. Então talvez tenha muita coisa que você passou por cima em C e não sabe. E ele vai mostrar os códigos de guarda, se você não viu bibliotecas em C++. Você viu bibliotecas? Perdão. Em FUP você fez compilação separada? Sim. Ótimo. Tudo bem. Então ele vai passo a passo mostrando cada uma das coisas. Vocês não viram não? Nem sabe o que é? Tudo bem. Então, ele é bem legal, tá certo? É um site muito, muito bom. Começa lá do conceito de for, while. Você pode pular o 5.4, tá certo? Não precisa ler o 5.4. Tá.
E aí, assim, minha sugestão é, na dúvida, você não precisa ler tudo não. Basta, por exemplo, você quer remover vários elementos de um vector. Remover vários elementos de vector em C++. Ó. Tudo bem? Então, o Stack Overflow é o seu melhor professor de computação. Eu descobri que a maioria das pessoas ela não é curiosa o suficiente para usar o Stack Overflow. Tá certo? Eu, pelo menos, uso o Stack Overflow para tudo. É muito comum eu estar programando em um bocado de linguagens diferentes e eu nunca lembro como é que faz aquilo na determinada linguagem. Você, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para inicializar um dicionário em Python? Inicializar um dicionário em Python. Então, eu normalmente programo mais pelo Google do que... Olha que legal, é assim. Pronto, é assim que eu inicializo um dicionário em Python. Nem lembrava disso. Tá. E conforme você tem várias linguagens e estruturas e técnicas diferentes, é impossível lembrar de todas elas, especialmente quando você não está usando todo dia. Java, JavaScript, TypeScript, não sei o que, aí ajuda muito. Então, pessoal, bem-vindos ao fantástico mundo do C++. Esse site ele é uma forma bem estruturada para você que quer aprender bem direitinho a linguagem. Ele é excepcional, todos os exemplos dele funcionam. Ele tem exemplos para você sair copiando, colando e testando. Ok? E aí nós vamos utilizar na disciplina apenas os elementos do C++ que eu vou precisar para resolver os problemas. Eu não vou ensinando C++, mas claro, entre uma aula e outra eu vou falar como é que funcionam os construtores. Eu vou colocar os exemplos dos construtores, ponteiros, referências, mas não esperem que eu saia dando um curso de C++ para vocês. Eu vou ensinar o necessário para resolver o meu problema. E se por acaso você precisar de ajuda, você vai lá no Stack Overflow, você pergunta na monitoria, você manda o código pra gente, você tira dúvida, você pergunta em sala. Então, se vocês não perguntarem, a premissa que eu tenho é que vocês sabem fazer aquilo. Tudo bem? Então, para a semana que vem, vocês entregam os fractais. E aí a gente fica só com os fractais, porque a gente só teve uma aula essa semana. E a gente só vai ter uma aula na semana que vem. Hã? O labirinto é até, eu deixo até amanhã, tudo bem? O labirinto até amanhã. Que queimada? Então, pessoal, não, ainda dá tempo. Sossega aí, deixa eu fazer a chamada. Oi. Ah, tudo bem, então pode ir. Eu faço na semana que vem. Pode ir, vá. Aí, pessoal, comecem a estudar C++. Sugestão é vocês utilizarem o código que a gente fez, tudo bem, como base. E aí vocês podem passar tanto os códigos que a gente já tem, como os códigos que a gente fez hoje. Melhor forma que eu acho para aprender uma linguagem é fazendo. E aí quando eu não sei fazer, quando dá erro, a gente vai atrás. Tá. Então, você que está de casa, tchau para você de casa. Foi um prazer e a gente se vê na semana que vem. Isso, acho que terminou. Não, que tu tinha colocado no teu Git lá, que é